E aí, gente, Jardim Science aqui, é a aula 14 do nosso curso sobre computação quântica. E a gente vai falar sobre hardware. É um tema extenso e que não requer tanta teoria necessariamente, embora tenha, mas são mais experimentos e artigos que mostram os experimentos e explicam como funciona esses tipos diferentes de computação nesse contexto, né? Em que você quer criar circuitos, né? Permitam portas lógicas usando é, spins de partículas e entanglement como base, sobre a posição de partículas também, né? Se a gente for ver onde a gente tá, só pra dar um resumo novamente, a gente passou por tudo isso daqui. E agora a gente também já viu. Vai ver hoje o Ion Trap Quantum Computer, as versões mais recentes. Porque agora a gente tá aqui, né? Então a gente tá mais ou menos nessas áreas. Coisas recentes, coisas nem tão recentes. Então a gente tá aqui por enquanto. Depois a gente pode voltar um pouco na linha de tempo, enfim. Só visualmente, essa imagem, por exemplo, que eu vi pela primeira vez um computador quântico, né? Que eu achei interessante, né? Então você vê que é uma estrutura muito diferente de um computador clássico, né? É grande, né? É diferente de um computador da época do Von Neumann, do aquele de Amsterdã, por exemplo, que era o Mark II, acho, do Alan Turing, que o Alan Turing usava, né? Os experimentos dele em relação a vários temas, como química computacional, que da D-Wave, que provavelmente é uma das maiores empresas desse setor, talvez a maior, já oferecia serviços na nuvem, computação quântica há bastante tempo. E principalmente agora, você pode usar na nuvem, né? E várias empresas já podem usar, na verdade. Já há bastante tempo. Principalmente através da Amazon Web Services, ferramentas na nuvem para resolver algum tipo de problema usando essa tecnologia. Então ela já está em uso comercial, né? A D-Wave é um exemplo. E tem empresas com usos comerciais já, né? A Xanadu, se o uso comercial funciona ou não é outra coisa, né? Mas já tem com uso comercial. E vai ter uma parte que a gente vai falar de business, né? Mais pra frente, mais pro final mesmo. Quais são as empresas, o que elas fazem, se elas estão com. Você pode investir nelas, por exemplo, com relação. Vamos supor que você viu esse curso e você quer só. Você curtiu e quer investir em empresas nesse setor, porque você acha que é uma coisa de longo prazo que vai dar certo. Aí você vai ver as principais empresas e quais têm capital aberto ou privado, né? De repente do Brasil, talvez um dia tenha, enfim. Não é algo tão longe, né? Porque eu vejo principalmente os catálogos de informações associados a papers e artigos. O Brasil ele é muito bom em biologia. A Nature e outros jornais têm bastante participação de brasileiro e física, né? Então, biologia e física, o Brasil até ele é melhor do que outros temas. Em questão de números, né? Até por pessoas que participam de coisas lá fora. Se tiver grana rolando aqui, dá pra trazer essas pessoas pra trabalhar por aqui, né? E o primeiro paper que a gente vai ver é esse que é um review. A gente não vai ver inteiro. A gente vai ver o Ion Trap e Quantum Dots, necessariamente. Esse vai ser o nosso foco. Mas ele resume o tema de uma forma até bem simples de entender, né? Então, eles vão falar, por exemplo, de circuitos de supercondução, quantum dots que a gente vai ver, color centers, sistemas topológicos e trapa de ions, né? A gente vai ver esses três aqui. Você vê que a estrutura dos chips é bem esquisita, né? É diferente. Envolve silício também em alguns contextos, mas enfim. E essa imagem é interessante porque ele está falando sobre erros na computação e decoerência, né? Lembra que decoerência é você ter coisas do ambiente que atrapalham os resultados. E se você armazenar estados quânticos. Ou seja, você não consegue ter uma memória RAM quântica, que é uma coisa extremamente importante para esse tema, né? Então a gente vai ver artigos posteriormente do que é chamado de Quantum RAM, ou só Key RAM. RAM é memória de acesso randômico, a sua memória RAM que você está usando no seu computador, no seu celular. E a memória de acesso aleatório, então você tem uma memória de acesso aleatório. Vamos supor que você está jogando um jogo. Você abriu o Minecraft, vamos supor. Aí vai ser aberto aleatoriamente nessa seção da memória. Aí você tem outro aplicativo. Por exemplo, vamos supor que seja. Pode ser qualquer um, pode ser o seu browser, né? Aí vamos supor que ele ocupa um espaço menor de memória. Enfim.
E você tem que armazenar esses estados. Quando você desliga o computador, isso daqui apaga. Quando você religa, quando você liga, seja os processos do Windows e depois os processos que você vai abrir no seu computador, eles vão ter um espaço ocupando espaço na memória, né? Um espaço que é ocupado pelo próprio sistema operacional. Só que você não tem uma desse tipo com armazenamento que não seja clássico, né? Você tem esse problema para ser resolvido que melhoraria várias coisas nesse setor. Só que não foi resolvido ainda. Tem vários papers que falam sobre isso, mas não teve um resultado impressionante, né? E um dos maiores problemas é a decoerência também. Não pode ter um HD, por exemplo, que você armazena informação de forma não clássica, né? Então todas as interpretações e armazenamento de informação são clássicas no momento, né? E aqui você tem coisas como o tamanho do algoritmo, fidelidade das portas, infidelidade, né? No caso, que é o problema em relação a coerência nesse sistema, coherence na computação, os qubits físicos, e você vai aqui da esquerda para a direita, esse daqui aumenta os qubits físicos. Você está aqui da direita para a esquerda aumentando a fidelidade das portas, e você vê que essa parte aqui, essa seção é maior do que o resto. E aqui você vê que o tamanho do algoritmo é maior, né? Então se eu pegar outra cor aqui, eu fazer das minhas aulas de desenho. Então, nessa seção aqui você tem um nível algorítmico maior. Só que ele tá rodando, principalmente, se a gente pegar o vermelho aqui, eles estão rodando principalmente na maior parte nesse setor. Então, em que você tem um número maior de qubits físicos e maior infidelidade de portas. Então, quanto mais você aumenta os qubits e algoritmos, você tem uma taxa de infidelidade maior. Mais ou menos isso. Ou seja, fica mais difícil você fazer a computação sem erros. Quanto mais computação você exerce, mais erros você tem. É isso. Possibilidade, na verdade. Probabilidade de erros. Aí vamos falar, né? Erros de portas imperfeitas ou decoerência. Lembrando que portas tem a ver com portas lógicas que são necessárias para fazer computações. Ou decoerência resulta de deviações do vetor ideal, né? Assim decrescendo a fidelidade. Ou seja, operações corretas sem erros que realmente produzem o resultado no contexto que você quer. E como resultado, algoritmos de correção de erros, né, o Quantum Error Correction, é provavelmente essencial para a maioria das aplicações, né? É um tema também que não tem solução ainda, né? Não tem uma solução comparável à clássica. Assim, a correção de erros na computação clássica, cara, resolveu rapidinho. Há décadas atrás. No começo da ciência da computação, esse erro foi resolvido, né? Porque a gente tem um problema que é experimental, né? Você tem um problema que os estados eles são perturbados quando você tem um ambiente não controlável, né? E como eu disse anteriormente, isso é um problema também para você ter um computador que rode numa temperatura ambiente. E teve uns caras que falaram que conseguiram um paper que falou, ah não, tipo assim, falava tipo assim, a gente conseguiu fazer supercondução em temperatura ambiente. Tipo, seria um artigo revolucionário, cara. Poderia ter ganhado prêmio Nobel da Física naquele ano, mas é mentira. Então, o resultado era errado. Não sei se os caras fizeram na pirraça, mas o resultado estava errado. Então eles explicam, né? Theoretical overheads associados com correção de erros, nesse caso específico do que é chamado de surface code, que é associada a essa estrutura topológica de de complexidade computacional, né? Aí vai falar que o número de erros de ciclos foi plotado contra o número de qubits físicos requeridos para uma operação lógica em que você tem infidelidade, né? Sistemas com erros abaixo de um certo threshold, computações grandes são possíveis com um custo maior de qubits físicos, né? Então você precisa de um número de qubits maior que opera uma infidelidade maior, ou seja, mais erros, mais qubits físicos, mais erros. Então, vamos supor, tem computadores anteriormente que tinham 74 qubits físicos.
O Sycamore, por exemplo, no 2019, se não me engano, tinha algo perto disso. Aí depois 128 qubits. 27, na verdade. A IBM, na nuvem, já tem disponível parcialmente gratuitamente na nuvem da IBM Quantum Experience com 127 qubits. Aí hoje em dia eu creio que já passou da D-Wave 5.000, acho. Não sei se tá 5.000 qubits. Só que a questão não é o número de qubits, também é a fidelidade. Então, fidelity, vou colocar só FD. E a pureza desses estados, né? Então, tem essas questões que atrapalham. Então, o quanto desses 5.000 qubits são fidedignos, né? Você consegue ter uma coerência melhor, né? Usar todos eles, né? Obviamente a gente precisa usar todos. Mas enfim. Essas imagens, elas representam visualmente como funciona nos qubits de supercondução, né? Em que você tem o transmon e uma Joseph Junction, que é um tipo de junção específica que é extremamente importante para esse sistema. Da forma que você controla as partículas desse sistema, né? E você tem, por exemplo, partes com safira e alumínio no wafer do processador. Tem a forma que as portas lógicas são montadas. Tem as junções, né? Que você usa, por exemplo, no contexto da Joseph Junction. E aqui na parte E, você tem coisas que são usadas como fótons, pares de cobre, extremamente importante em wafers de processadores. Aí você tem seções nesse contexto, assim, extremamente em nanômetros, né? Micro nanômetros daqui. Em que você tem quantum tunneling acontecendo e você tem que controlar essas partículas nesse contexto. E uma coisa que eles precisam, né, é mensurar uma coisa chamada charge parity, que a gente já viu anteriormente em outra aula, né? Que tem a ver com CP symmetry, né? Charge parity, ou carga paridade. Mas aqui, essa mensuração é importante para você controlar provavelmente a relação de carga e direção nesse sistema, né? E você tem as frequências aqui, os sinais sendo medidos ao longo do tempo desse sistema. E o que é esse pessímetro, né? A paridade de carga normalmente se refere ao conceito de paridade e sua relação com a violação da paridade de carga. A simetria nesse contexto, né? Então, eu já citei anteriormente em que você tem uma partícula multipartícula, você tem uma rotação associada a uma partícula. Pode ser para a esquerda. A paridade, né? Então, a paridade P. E pode ser também para a direita. Determinado. Quando você tem paridade, você tem uma simetria de rotacional com relação à direção dessas partículas antipartículas. Só que quando você viola a paridade, como por exemplo, eu lembro que era em quarks, não lembro exatamente se era quarks, eu falei na outra aula, você tem uma violação da paridade. Em forças fracas, lembrei. Não só nos quarks em si, mas nas forças fracas, né, que regem os quarks, gluons, pions, coisas do tipo, você tem violações de paridade. Você só tem, por exemplo, uma rotação que ela não pode ser para direita, ela só vai para esquerda. Você não tem como deixar para direita. Enquanto outros contextos você tem paridade. Carga é paridade, né? A partícula, a antipartícula é a carga. E a paridade é a rotação possível desse sistema tridimensionalmente. Então a paridade C ou paridade de carga altera sinais de certos números quânticos. Especificamente, ele afeta o sinal de carga elétrica, o número bariônico, o número leptônico e cargas. Daqui eu traduzi errado, tá? Mas. Outra questão que vou até tirar isso aqui. Que é o strangeness, partícula que tem a ver com quarks, né? Charm, boron, topness. Lembra daquela imagem que a gente viu anteriormente? O modelo padrão da física, né? Com os fermions, né? E o isospin, com relação à rotação dele. Mas basicamente o que você está fazendo com relação a
a paridade é é a relação de simetria causada pela mesma, né? Um contexto de relação entre quarks é diferente. Forças fracas, na verdade. Não sei se eu tô confundindo forças fracas com forças fortes, né? Mas enfim. Essencialmente, a conjugação de paridade C transforma partículas em suas antipartículas, que é a carga, né? Por que eu citei isso? Porque citado aqui. Então, é uma parte importante desse paper. Então aqui mostra efeitos de mudança de carga paridade. Uma relação à geometria do circuito que você usa nesse contexto. Então, por exemplo, aqui é computações da carga, né? Relações de carga ao longo do tempo. Amplitude de pulo, nesse contexto. Que é altamente controlado, né? Sistema de predições. Enfim. É bem interessante como com relação ao próprio princípio da síntese de Heisenberg, você tem formas de você fazer predições nesse contexto de forma bem acurada, né? Com diversos tipos de experimento. Aqui são efeitos na charging parity causados pela temperatura. Então, mudanças na carga paridade em relação a aumento na temperatura em millikelvin, né? Vou virar aqui em millikelvin. Você vê que está aumentando. E aí você tem uma mudança nessa questão. Ele vai explicar aqui os autores, né? Quando a certa taxa de parity switch, né, que é a mudança de paridade, mensurada em NG igual a zero, essa função nominal de mixação na câmara, temperatura, para esses qubits, é diferente de LD, as tais combinações são codificadas em cores, né? Como a gente vê aqui. Com símbolos diferentes, e aí você tem essa linha sólida que vai representando essa relação contínua, né? Enfim, em gaps de supercondução no chip. A uma certa frequência, né? Essa aqui é uma forma de medição da frequência, que é a constante de Heisenberg. Aí eu lembro de um curso que eu até não terminei, da LX.org, que falava sobre quantum wells e coisas relacionadas a isso, que são aplicáveis nesse contexto, né? Eu até tenho que terminar. Tava bem difícil, na verdade, aquele tema, mas tem a ver com esse tema. É importante nesse contexto todo, na verdade. Os temas que eles falam nesse curso específico, tô só lembrando de memória, é bem interessante. Enfim. E também vão falar que o método de fabricação, isso aqui é importante. É interessante ver como eles fabricam, né? Esses dispositivos são feitos em um processo de 2 etapas. Com wafers de safira no plano C, o primeiro passo é uma camada de 100 nanômetros de alumínio, bem finos, depositados no substrato de safira. Então, alumínio é depositado no substrato de safira, numa taxa de crescimento de 1 nanômetros por base e uma pressão de 10 elevado a 10. Todas umas questões de química. Por isso que nesse setor, quem faz, por exemplo, pós-graduação em química, mestrado em química, essas coisas, já consegue trabalhar nessa área, né? Que é muito importante para empresas nesse setor. A base de metal tem um padrão de fotolitografia, né? Que é muito importante nos wafers, na preparação dos wafers de processadores. Subsequente, outra parte que também é comum de processadores que é chamada de dry etching, em que você molha ele numa substância, que é essa daqui, no caso. Vamos para o segundo passo agora. O segundo passo, nesse contexto, é usando as Joseph Injunctions. Eu acho que é essa forma de representar. Que são feitas no estilo Manhattan, usando evaporação dupla. Isso aqui você não precisa lembrar, tá? Eu só tô tentando mostrar como funciona, mais ou menos, a forma de fabricação. Tem uma mistura aí, várias coisas relacionadas a alumínio. Tem alumínio oxide também, eu acho. E a finura do primeiro e segundo alumínio é de 30 nanômetros e 40 nanômetros. O primeiro de 30 nanômetros e o segundo de 40 nanômetros, né? Após uma parte chamada ion milling, você tem a versão final com 200 nanômetros de alumínio na camada, né? Depositada nessa bandeja. E os processos de fabricação são idênticos, né? E aí não sei como traduz dylies, né? Mas de safira
que são juntas em 4 espaços retangulares, né? Feitos de um sistema, de uma superfície fotorresistente, né? Nas beiradas. Que tem um processo, não lembro o nome, que você jorra um tipo de não sei se é luz ultravioleta, é um negócio assim. Uma parte da fabricação dos wafers de processadores, né? Os samples, né? Os que foi feito, né? Ficam dentro de um refrigerador, que o nome da marca, né? É Blue Force LD400. Então fica num refrigerador de diluição a menos de 10 milikelvin. E é protegido por alumínio ou cobre na caixa, com metal de acho que é 1000. O nome dessa letra em grego é 1000. E algumas camadas de cobre e alumínio. De escudos de cobre e alumínio ao redor, né? E aqui, que eu falei, né? Nesse caso é infrared, né? Infravermelho. Filtros infravermelhos são usados em todo controle. E essas medidas ajudam nos fótons de bloqueio para questões de cabos e espaço aberto. E eles dão mais detalhes ali também depois. Então, isso aqui é interessante, como funciona a fabricação de um chip, um processador de supercondução, né? Algumas partes desse processo não são diferentes de um processador normal. Mas a tecnologia por trás e o foco físico por trás é diferente, né? E é muito importante porque muitos dos avanços recentes na computação clássica em processadores, eles têm que lidar com efeitos quânticos porque os nanômetros, esse já está em 7 nanômetros, dos transistores já é tão pequeno que você tem que lidar com efeitos quânticos, né? Então você já tem, creio eu, pesquisa, várias empresas pesquisando nesse setor, porque é um setor que precisa muito de pesquisa de empresas, né? Por parte de empresas, pesquisa privada, até interna, em Taiwan, na China, enfim, países que fabricam, Holanda, que fabricam chips, em que você tem que ter uma, uma relação ali de lidar com quantum tunneling, problemas que acontecem quando os transistores ficam tão pequenos que você tem que lidar com problemas até de talvez de coerência. Não sei se de coerência chega a ser um problema, mas eu já vi problema de quantum tunneling, coisa do tipo. E aí, eles vão falar sobre como os estados quânticos são armazenados no contexto desses qubits de supercondução, que é o nosso foco primário aqui. Os eigenstates de energia são de circuitos ressonantes eletrônicos baseados em junções de Josephson, né? Ou Josephson Junctions. Então, só guarda isso daqui, a gente vai ver posteriormente mais sobre isso. Como é feito, tem toda uma base aí feita. A criação também acho que foi criada nos anos 70. Uma coisa também que eles falam é fontes de perturbação que afetam o resultado do sistema, né? No caso desse tipo de computação, a perda de elétrica do substrato, o excesso de quase partículas em metais supercondutores também causa dissipação e defasagem, né? Outro ponto é óxidos contaminantes descontrolados hospedam sistemas de 2 níveis, causando dissipação e desfasagem, né? Os giros e cargas da superfície também causam ruído de fluxo e ruído de carga. Então isso daí atrapalha os resultados do sistema. Tem uma imagem que eles mostram em que você tem a Joseph Junction, está representada dessa forma na parte C. Tem o substrato, um material de supercondução que tem vários, tá? Acho que é silício, silicon oxide aqui, mas aqui só oxide. Uma base de interface de metal com ar e interface de metal substrato, né? Então você tem a diferença entre cada parte aqui. Tem sistemas de oxide amórfico. Isso aqui é até mais complexo, porque aqui é uma imagem extremamente, como falar, em nanômetros, não sei se é em nanômetros, né? 20 nanômetros tá falando aqui. Alumínio oxide e silício, não sei se eu não lembro como falar isso em linguagem de químico, né? Não sei se é silicon
oxide também, não sei, acho que não. E aí você tem aqui a parte principal é a Josephson Junction, né? Que é uma parte extremamente importante, forma de controle desses, é, dessas partículas nesse contexto, né? Dos seus qubits na prática. O que lá na ilustração A? A ilustração esquemática de um qubit transmão supercondutor. Um transmão é um ressonador de microondas anarmônico criado pela derivação capacitiva de uma junção do túnel Josephson, que é isso daqui. Então essa figura A é um transmão, 100 nanômetros. O estado do qubit é controlado pela aplicação de um sinal de microondas ressonante, né? Então você tem um sinal que você vai mandando para controlar essas partículas. Ok, segunda arquitetura que a gente vai ver essa aula. É o Ion Trap. E esse é um dos primeiros que a gente vê nos anos 2000. Acho que o próprio Chuang participou dessa questão aí. Não sei se é a IBM que fez. Não lembro exatamente. Mas você vê que um era com supercondução e aqui é com você prender íons e lidar com esses íons. Que eles também têm rotações para fazer computação nesse contexto. Porque o que importa é que sejam partículas que você consegue usar os spins e entanglement de coisas do tipo. Então você pode usar fermions, você pode usar bósons, enfim. Você pode fazer com os dois aí. Em vários contextos diferentes. Nesse caso, especificamente com íons, né? Tem várias coisas que você pode usar nesse contexto. E aí você tem as portas, questões de transporte na questão da estrutura do circuito. Você tem sistemas de detecção que vai ser usado isso aqui, que a gente vai ver. Como eles armazenam estados quânticos, né? Com transições eletrônicas dentro de íons atômicos individuais. Então, os íons que são usados como base para esse armazenamento. O ruído do campo, o que causa perturbação, né? O ruído do campo elétrico aquece o movimento dos íons, criando perturbações nesse sistema, né? Então, essa é a forma que acontece essa perturbação. E aqui é uma imagem esquemática também, desse paper aqui embaixo, em que você tem várias partes aqui. Por exemplo, um detector de fótons singulares, um sistema de separar esses raios de luz, que é o beam splitter, um switch óptico para você enviar isso para diversos módulos, né? Tem o estado em destilação, de entanglement. Então, entrelaçamento quântico é usado nessa parte do circuito. E teleportação de estados também é usado nesse circuito, né? Em vários níveis aqui. E operando portas lógicas, né? Como swap gate, phase gate, CNOT, alarm gate. Então aqui são as portas lógicas da computação quântica que a gente já viu anteriormente um pouco. E é representada nas matrizes de Pauli, representadas aqui do ponto de vista de hardware. E você tem os módulos, que a gente vai ver posteriormente, e o transporte de íons nesse contexto. Eles vão dizer, né? Os links fotônicos usam emaranhamento probabilístico e anunciado, né? Que é entrelaçamento quântico, que é gerado pela interferência de fótons emitidos por cada módulo. As esferas vermelhas e azul, que eu acho que não é dessa imagem, de íons, denotam diferentes espécies de íons. O interruptor óptico N por N conecta os módulos, onde N é o número de módulos. Os fótons emitidos interferem no divisor de feixe e um único conjunto de detectores de fótons é usado para anunciar a geração desses entrelaçamentos, né? Entre os módulos, né? Para gerar um link de alta fidelidade entre os módulos é necessário um processo de destilação, né? Que é esse entanglement distillation, né? Então, entanglement lembra que é além da superposição de partículas, no caso do entanglement, tem as partículas A e B, elas estão entrelaçadas. Uma que dá um estado para cima, por exemplo, a outra vai estar para baixo, sempre contrário de forma ortogonal. Então A é ortogonal a B. E o que eles estão representando aqui é como esse circuito é feito usando entanglement e no contexto para gerar esses através desses fótons, né? Separando eles e colocando em módulos, como esse circuito é criado, né? Você tem toda uma questão no wafer para você controlar essas questões de como a luz vai se propagar nesse contexto, né? A parte B diz que a ligação aqui dessa imagem
Faço ligação de módulos usando o transporte de qubits iônicos. As formas de onda de tensão CC controlam o movimento de íons, de modo que o qubit de íon é fisicamente transportado entre os módulos, né? A caixa tracejada contém um gráfico de formas de onda de transporte de tensão usadas nesse trabalho. Cada cor denota uma evolução de tensão nesse contexto, né? Cada cor dessa região aqui, né? Aqui é o transporte de qubits de íon. Enfim, basicamente isso. Essa é a parte que mostra o processador. Então você vê aqui seções aqui do processador em si, em que eles vão explicar que para essa arquitetura, as específicas de junção são associadas a certas funções e são conectadas por íons móveis. Por exemplo, um qubit pode estar localizado em uma zona de porta para operações de porta lógica, que é a caixa azul. Então aqui é para operações de porta lógica. Enquanto outro qubit pode ser armazenado em uma caixa de memória. Então, uma para operações de lógica, outra para memória, parte vermelha. Você tem no wafer partes que vão armazenar qubits de forma diferente para funções diferentes. O detalhe demonstra que a coluna separa os módulos para distintos eletrodos RF se estende até a borda do módulo para criar um potencial radialmente confinado. Eu não estou explicando coisas que são importantes nesse contexto que tem que saber, mas talvez no futuro eu traga em relação a quantum wells e coisas em relação a esse tema. Tem coisas que estão acontecendo por baixo dos panos e que tem que ser explicado. Aqui ainda no processador, você tem o processador em si, que cara, uma coisa legal de ver. Você vê um processador e você vê que é de computação quântica, né? Seja qual tipo, né? Aqui com ions, né? Ion Trap. Então você tem aqui coisas que eles falaram, né? Como as rajadas de laser. Os qubits passando aqui, esses gaps, em certas zonas. E é um espaço tridimensional e tudo acontece dentro daqui, em 5 milímetros. A imagem dos dois módulos de armadilhas iônicas, ou ion traps, microfabricados usados para demonstrar o transporte entre módulos. Aqui é para mostrar como entre módulos aqui. Esses módulos aqui, né? Opa. Como acontece essa passagem, né? Cada módulo tem de 17,5 por 13,5 milímetros de tamanho. Acho que é quadrados. Uma superposição de caixa tracejada representa a área, né? Que é a parte aqui, né? Na parte B, o esquema de 11 pares de eletrodos CC no módulo Alice e 4 pares do CC no módulo Bob. Os pares de eletrodos 1 por 8 são usados para transporte de íons sobre a locula entre os módulos 10 nanômetros. As dimensões dos eletrodos de armadilha de espaço entre módulos não estão em escala. Para outras plataformas com íons aprisionados, né, ion traps, os tempos de coerência de qubits único não são afetados por consideração materiais. Aqui, a gente vai para outro artigo, na verdade, que a gente já viu anteriormente, que é o primeiro que a gente viu, né? Que é um problema de scaling. O que é scaling? É você, ok, eu tenho a minha computação ali de qubits físicos com alta fidelidade, vamos supor, seja com 127 qubits. Então, com 127 qubits, eu consigo fazer um negócio bem feito. Vamos supor. Experimentalmente, eu consigo ter uma alta fidelidade. Cara, se eu aumentar os qubits, eu lembro o Scott Harris falando isso. Eu não lembro se foi numa palestra ou no podcast, mas eu lembro, assim, de lembrança mesmo. De uma palestra que ele fez, alguma coisa assim, que ele fala como aumentar os qubits não aumenta a sua capacidade de computação. Necessariamente. Que você tem que ver a pureza desses qubits. Tem uma coisa chamada qubit purification. Né? Não é qubit purification, mas acho que é entanglement purification, na verdade. Vamos colocar não, EP, né? Seria entanglement purification, ou purificação de emaranhamento quântico. Eles estão usando destilação ali pra aumentar a fidelidade nesse daqui, né? Mas
você purificar o entanglement, você ter purificação para você conseguir resultados mais eficientes. Se você não tem uma coherence no seu sistema boa, não adianta você colocar 10.000 qubits, porque não vai dar certo. Então, os qubits físicos, como a gente viu numa imagem, eu vou ter que voltar, né? Porque essa imagem é importante para nós agora. Então, essa imagem nos ilustra muito, porque você vê que quando você aumenta os qubits físicos, né, que tá 10 elevado a 4. Então, por exemplo, aqui no topo aqui tá 10 elevado a 4. Porque você vê que minha fidelidade também abaixou. Vamos supor que o verde é os qubits físicos, e o azul é a minha fidelidade. O vermelho vai. O vermelho vai a fidelidade, que tá 10 elevado a 5 no seu ápice ali. Isso aumenta erros. E o tamanho do algoritmo, que obviamente vai ser melhor quando eu tá nessa região, tá aqui. Mas o ponto é que você aumentar o número de qubits aumenta a infidelidade das portas, que aumenta erros e que aumenta você ter. É impossível você fazer uma computação correta. Então não existe essa questão de que você aumentar os qubits, você aumenta a computação, porque você tem que resolver problemas como incoerência, infidelidade das portas e coisas do tipo para você ter uma computação de fato coerente, correta, né? Então esse ponto é muito importante em relação ao scaling desse sistema, né? Eles vão falar, né? Os tempos de coerência de qubits únicos não são afetados por considerações de materiais e já são longos o suficiente para não limitar os sistemas atuais. No entanto, questões de materiais podem representar problemas para operações de multi-qubits, né? Então, se tem mais qubits, você aumenta a complexidade de você ter fidelidade desses qubits, né? Fidelity. Em cada caso, as propriedades do volume podem limitar a escolha do material, e impor restrições rígidas à síntese e à pureza do material. Isso para Ion Trap, tá? Além disso, as superfícies e interfaces introduzem fontes de ruídos e perdas, e a compreensão delas é importante para orientar esquemas de fabricação e projetos de qubits. Então você tem problemas de scaling, tanto também qubits de supercondução, em que você tem que entender, ok, qual que é, no final, você tem que entender qual é a minha capacidade computacional que eu gero pelo meu processador. Lembrando que tem a parte processador quântico e a clássica, que interpreta esses resultados. A questão é no tipo de computação que eu estou usando, quanto eu consigo de ter de capacidade computacional dentro desse contexto, né? Então a gente viu qubits de supercondução, ion traps, e agora a gente vai para o último dessa aula, que é o quantum dots. E você tem aqui, por exemplo, a estrutura, que você tem um detector de qubits, um array de qubits de 10 até 100 nanômetros, e um reservatório de elétrons, né? E a quantidade de energias. E novamente, você tem que entender quantum wells para você entender esse negócio, senão não funciona. Então eu tenho que ensinar posteriormente isso. Para você entender coisas como ressonância eletromagnética, coisas do tipo, você tem que entender. Não, você não tem como entender isso aqui bem. Mas enfim, tem a ver com isso. Reservatório de elétrons, você tem os splins, as rotações nucleares, a região onde que vai atrapalhar esses spins. Em todas essas formas de computação, a primeira foi a Joseph Junction, né? Para você controlar as partículas, né? A rotação das partículas. Na segunda foi você trapar os ions. E aqui também você tem que trapar. Você tem que ter um ambiente milimétrico controlado para você controlar as suas partículas, né? Potenciais de flutuação, que é associado a esses quantum wells que eu vou falar posteriormente, e não homogeneidade de interface vai alterar esse sistema, né? Onde os estados quânticos são armazenados, né? Então, os estados de spin de elétrons ou lacunas confinadas em potencial eletrostático. Ou seja, o foco aqui é spin de elétrons. Então, você tem, por exemplo, photonic qubits, que a gente não viu aqui, mas o de supercondução tem a ver em que você tem bósons sendo usados, você tem o que é usado um ion, e aqui elétrons. Então, que tem rotação, você usa. Você consegue usar.
tem spin. Partículas como um todo, né? Obviamente. Problemas que geram noise nesse contexto. Alta mobilidade necessária para a formação de pontos individuais. Limite de spin nuclear. Armadilhas de carga. Impurezas magnéticas. Na verdade, acho que aqui fica charge traps, acho que em inglês. Impurezas magnéticas nas interfaces de elétricas. Não homogeneidade da interface, que é vista aqui, né? A estrutura do sistema. E variação na divisão do vale de acoplamento do spin órbita, né? Eu creio que é aqui. Você está lidando com elétrons, tem uma ressonância, que tem uma relação em quantum wells, e você tem que lidar com esses problemas. E você vê que você tem aqui o substrato, nessa cor aqui, eu vou marcar por cor. Tem o substrato, eu vou marcar de azul, que é essa seção aqui. Você tem o que chamar de screen gate, que são essas partes laranja. Você tem o controlador de energia, que é o azulzinho. A de controle, que é o marrom, que é aqui, ó, azul e marrom. E a parte de elétrica, que é essa parte aqui, cinza. A gente pode ver isso aí posteriormente com mais detalhes no contexto teórico físico, que é importante. Eletromagnetismo entra aqui, enfim. E aí, tem essa imagem também que de um paper de um cara chamado Fujisawa, no Japão. E tem umas imagens bem interessantes que você, por exemplo, tem uma Scanning Electron Micrography, que mostra que em 300 nanômetros a estrutura do ponto de vista físico, na prática. Os espinos nucleares aqui. A carga e rotação, que você tem que ter uma carga paridade nesse contexto. Dessas partículas, no caso elétrons, que você está lidando. Em quantum dots. Não lembra que é elétron. Não é ion e nem fótons, né? É elétron. E uma superfície de ondas acústicas, né? Tem outras formas de explicar, mas essa ressonância que você tem aqui nesses quantum wells. Então você tem uma questão que você tem que lidar aqui, topológica até, né? Tem as portas de eletrodos, fontes deles e questões de controle ali também. Eu até tive que usar upscaling para melhorar essa imagem, então tá melhor que a imagem original do site, que tá na descrição da fonte, né? Então você tem a rotação de Bloch-Sphere dessas partículas, a gente tá falando de elétrons. Então aqui são rotações da Bloch-Sphere em diferentes ângulos, né? Eu não coloquei a Bloch-Sphere aqui, mas lembra das rotações trigonométricas. Você acha as seções aqui desse sistema. Vou colocar verde. Fica melhor. Não que nem o Cristiano Ronaldo, né? Então você tem rotações aqui. E você tem o ângulo teira. E φ também para analisar. Na parte para cima e na parte assim, né? Então você tem o ângulo teira, assim que não dá pra ver, e φ para analisar isso aqui. E você tem os elétrons, né? No caso, em diversos tipos de possíveis rotações nesse contexto geométrico. E você tem uns pulsos associados a ele, uma certa ressonância, né? A gente pode chamar assim. Ele vai dizer, né? A superposição de qubit de carga pode ser preparada usando pulsos elétricos de alta velocidade. Você gera pulsos. E você gera divergências na carga para você controlar as rotações em controle de carga paridade aí. Os dados experimentais da figura 2b mostram a corrente proporcional à probabilidade de ocupação para estados do ponto esquerdo. Lembra da paridade? Pode ser esquerda para direita. Se a gente falar a rotação aqui, no caso de um elétron, antipartícula. Sim. Aqui é esquerda, na verdade. Eu tô esquecendo que é esquerda e direita. É left de esquerda e R de right de direita. Após a aplicação de um pulso elétrico por um certo período para o tunelamento ressonante, né? Então você tem um controle até da própria
carga, paridade e ressonância com controlância, ressonância com pulsos elétricos. E aí você tem que entender quantum Wells. Sem quantum Wells você não entende esse troço. Tem que entender lá a relação lá de... Deixa eu pegar aqui minha cola. Vou pôr aqui só de diferença de energia mesmo. Eu vou fazer direitinho meu lambda, porque meu lambda tá muito feio. Então, lambda eu vou fazer grande pra ficar, dá pra ver, né? Então você tem diferença de energia nesses quantum Wells. Vou explicar posteriormente. Aí você tem uma ressonância nesse contexto. Que é como a gente viu anteriormente. Você tem uma ressonância aqui. E você tem questões de carga, paridade e ressonância aplicadas nesse contexto. Em que o padrão de oscilação sugere que um elétron movendo-se coerentemente para frente e para trás entre dois pontos. E a latitude do estado pode ser controlada por meio do período de pulso. E, cara, de novo, teoria aqui, cara, muito importante, cara. Se você não... Sem os avanços anteriores em teoria em relação à forma que você controla isso daqui, através desses pulsos, não consegue fazer isso. Então eu tenho que salientar que a parte teórica disso aqui em física clássica e quântica aqui é muito grande. Em eletromagnetismo, questões associadas a isso. Tipo, muita coisa, assim, bem interessante. Aqui outra imagem sobre detecção de precisão de carga. Você tem que entender as cargas paridades. Lembra do LR, direita e esquerda? Que eu até desenhei aqui. Você tem que entender carga paridade aqui também. Vou pegar meu verde. Então você tem aqui a paridade, nesse caso tá para a esquerda. Na outra tá para a direita, porque tem aqui uma paridade. Porque é elétron, né? Não tem a questão da força fraca. Então aqui não viola a paridade. Então você consegue ter uma paridade simétrica. Tem que fazer a ressonância. Tem uma paridade simétrica. De esquerda a direita. Enquanto numa força fraca, você não tem. Mas aqui no caso, como é o elétron, você tem. Como a gente já falou anteriormente. Então, a parte importante. Pronto. E é usado nesse contexto em que você vai ter três pares aqui que vão ser usadas para isso e você pode detectar essas correntes. E na parte prática você tem o detector, a fonte, o que é chamado de drain nesse contexto e o ponto de contato do detector. No ponto de vista eletrônico, né? Em que você tem esses pulsos que vão mudar essas questões controladas, né? Outra imagem que eu tive que aplicar um upscaling para melhorar aqui. Tem a fonte dos eletrodos, a porta em si, o quantum dot tá atrapado. Vou colocar até um vermelho aqui, ó. Tá atrapado aqui nessa região. E o gerador de pulso. Então você vai controlar com pulsos. E toda uma física tryhard aqui. Eu vou dizer isso porque é bem difícil entender quantum Wells. Na minha opinião, aprendendo sobre o assunto, é um tema complexo, na minha opinião. Ó. Mas depois de entender é simples. Que é o gerador de pulsos. E você tem todo esse controle aqui para controlar esses quantum dots de elétrons nesse contexto. Então, levando em conta a superposição de partículas e outras questões, né? Então você tem a questão física relacionada à parte química e a parte de rotação de qubits. Explicando, né? Essa imagem, medição de relaxamento energético de um ponto quântico, é o que a imagem faz. Diagrama esquemático de um ponto quântico vertical. E a parte B, que é essa parte da direita, é o processo de relaxamento orbital para um estado de elétron. E a parte C, de baixo, processamento de relaxamento de spin para o estado de dois elétrons, né? Então, relaxamento relaxamento orbital, trigonométrico e um relaxamento de rotação. Enfim. Outra parte também que ele mostra é um equipamento para medição, né? Chamado Dilution Refrigerator, que a gente viu anteriormente em outro artigo. Então você tem aqui coisas como uma câmera de mixagem, filtro de ruído, para você controlar o ambiente desse sistema. Aqui é um computador quântico tradicional, tá? Filtro de ruído, porque tá numa escala diferente, né? Você tem filtro de... eu não sei o que é, CU.
É, não lembro de cor na química. Mas enfim. É alguma coisa na química. De pólvora. Filtro de pólvora. Um. Vou tentar traduzir na minha mente. Magnete. Um ímã de supercondução. Hélio líquido. Um, um campo de vácuo. Um escudo de vácuo, né? Um escudo de radiação. E um produzidor de calor. Então você tem partes aqui do computador quântico em si. É o tradicional que a gente viu nos primeiros slides. E, cara, isso aqui fica muito quente. Você tem que ter um sistema, principalmente eu lembro de uma palestra no Institute for Quantum Computing. É uma palestra um pouco mais antiga, de alguns anos atrás, em que o palestrante estava dizendo em que qubits de supercondução, né, nessa forma de computação quântica, você tem quase o zero absoluto ali. Quase menos 273 centígrados. Aí ele fala, né, que é mais frio no computador quântico que em qualquer lugar no universo. Então, é bem, assim, tem que ser controlada essa temperatura, né? Só que do ponto de vista computacional de energia, você gasta menos energia. Em comparação com o computador clássico, para fazer a mesma computação. E aí você tem o sistema de quantum dots na prática, né? A micrografia, que até ele mostrou outra imagem aqui, nessa primeira imagem. Você tem a parte da esquerda e direita do elétron, né? Da questão de rotação, né? Direita para esquerda, vamos supor que eu desenhei certo. Opa. E você tem todo esse sistema aqui, que no final gera isso aqui, ó. Cabos coaxiais também. Enfim. Interessante ver como é por dentro um computador quântico, né? Então ele vai dizer, né? Cabos coaxiais supercondutores de alta frequência, filtros de pó de cobre e filtros de ruído são técnicas experimentais importantes para estudar as medições de ruído. Mais progresso em dispositivos de informação quântica pode ser obtido por meio de desenvolvimento de técnicas de baixa temperatura e baixo ruído, né? Baixo noise, né? Baixa incoerência, se possível também. Que é o ruído em si também, principalmente. Isso é afetado diferente em diversos tipos de computação nesse contexto. E aí você tem outra imagem que fala sobre ponto de vista estrutural, né? Aqui você tem os contos dots em camadas de silício, espaços entre eles, o controle em relação nessas portas de é, é, acho que é silicon oxide, provavelmente. Essa caixa. Então você tem toda a. É que nem as que a gente viu anteriormente, mas você tem toda essa forma de estrutura, né? Controle de portas em quantum dots. E você tem essa lattice, né? Que põe a chamada 2D, em que você tem as regiões ativas, partes de controle, o que são os quantum dots, então, você tem um entrelaçamento entre eles, escreveu. Barreiras de. Não, na verdade, aqui não, aqui não é a mesma coisa que o Ion Trap, não, mas enfim. Você tem todo esse sistema aqui bem interessante, como a gente viu anteriormente. Ele explicou a imagem. A estrutura básica de uma matriz de pontos quânticos, quantum dots 2D, uma estrutura de barra transversal formada por regiões ativas e portas de controle. Pontos, quantum dots e barreiras potenciais são formados no ponto de cruzamento das regiões ativas e das linhas de palavras, né? Usando elétrons, por isso que você tem essas barreiras potenciais. Embora parâmetros. Agora questões de scaling, né? Quantum dots. Embora parâmetros operacionais como energia de qubit e energia de acoplamento de túnel de qubit para ambientes sejam ajustáveis, a ampliação ainda exigirá um alto nível de uniformidade de dispositivo e rendimento de fabricação. Então você tem questões que tem que melhorar em relação a propriedades de funcionamento que tem a ver com questões experimentais, químicas, físicas, que é questão de engenharia eletrônica. Não é necessariamente só teoria aqui. Tem a parte de teoria de algoritmos, tem a parte de Quantum Information Theory e tem a parte de experimental, né? Que é um pouco diferente. Então a gente passou nessa região aqui
A gente viu o Ion Trap, por exemplo, começou aqui. A gente já viu o Transmon também. Eu vou passar com o X que é melhor. A gente viu hoje a Ion Trap. A gente viu circuitos nesse contexto. A gente viu o Transmon. Falta a gente ver um pouco mais. Supercondução a gente viu, então a gente viu isso daqui, ó. Algumas versões aí da IBM e da Google em relação a Quantum. De computação quântica de supercondução, né? A gente não viu Quantum Annealer, que é uma forma de computação quântica da D-Wave, que é uma empresa, na minha opinião, é a melhor nesse setor, atualmente, junto com a IBM e outras empresas. E a gente também vai ver outras empresas e o que elas estão fazendo, né? Então, o ponto aqui é introduzir algumas das formas de computação do ponto de vista experimental, né? A criação, por exemplo, da Joseph Junction, uma dos principais avanços nesse setor, né? Porém, eu tenho que dizer que o que importa é capacidade algorítmica e fidelity. E diversas empresas têm tentado resolver essas coisas de diferentes formas, né? Mas o grande ponto que você tem que entender, tem várias formas de computação quântica. Todas usam, nesse caso a gente viu com relação a fótons, íons e elétrons. Então, usando fermions, no geral também, como um todo, como a gente vê posteriormente, em diversos tipos. Tem, por exemplo, qubits de Majorana, tem, acho que fala Majorana, né? Tem vários tipos de partículas que podem ser usadas nesse contexto, experimentalmente, né? Questão de fabricação, algumas coisas são análogas à forma de fabricação de computação clássica, chips de computador clássico, embora com aspectos e focos diferentes em estrutura, né? E disso daí depois a gente vai pra posteriormente, tá? Não agora, mas pra Quantum Programming, né? Aí você vai ter a parte de programação que vem na parte de hardware inicialmente. Aí você tem os algoritmos, você tem como que esse hardware ele se transforma em algoritmos, né? Que nem na computação clássica, né? Transistores que valem zeros e uns se transformam em algoritmos por lógica booleana, né? Como que funciona a lógica na computação quântica, né? Portas lógicas, né? Então é isso, até o próximo episódio.